Esse é um artigo que eu publiquei ainda há pouco, né, mais cedo. E esse artigo trata um pouco do mais. É, cara, de uma ideia que surgiu ali através do FBRIF, né? Eu fui fazer uma análise de dados, né? O que é uma análise de dados, né? Uma análise de dados, ela consiste na análise exploratória de dados, em eu separar as características das minhas variáveis, usar um processo tabular, que é conhecido como tabulação dentro da estatística. Eu separo as categorias que são quantitativas e qualitativas, vejo qual fazer a análise de frequência, qual variável precisa analisar ter uma frequência, vejo a dispersão dos meus dados e inclusive tem um gráfico aqui falando sobre isso. E aí o que é que me surgiu, cara? Surgiu que os três jogadores do Bahia, simplesmente esses três, eles tinham passes que eram realizados entre 15 a 30 jardas, né? Tipo, basicamente metros, né? E aí, cara, o que é que tu fica pensando em relação a isso, né? Será que tem muito passe atrás? Sim. Essa galera solta muito passe atrás. Muito passe no bloco baixo. Então eles acabam tendo uma, digamos assim, uma sejam bem sucedidos nessa linha de passes, né? Então, tipo, que pra mim é um problema, porque eles não estão de acordo com, sei lá, é, se o time tiver em bloco alto, eles não conseguem ter força para recuperar a bola, né? Voltar para marcação. Então, ou seja, eles não vão se expor. Então eles não vão subir, né? Porque eles sabem que eles não têm velocidade. Então aí tu já pensa, pô, essa galera aqui tem baixa intensidade, né? Então esse já é um grande problema. E aí, quem são esses caras, né? O Gabriel Xavier, né? O Caio Alexandre, que tá com a camisa do Fortaleza aqui. Que o torcedor do Fortaleza deve amar ele, né? Por ele ter trocado pelo Bahia. E o Canu. Cara, e aí a gente começa a ver que essa galera, Gabriel Xavier tem 1.127 passes, né? O Caio Alexandre tem 947 e o Canu 925. E aí os jogadores do Bahia possuem esses totais, né? E cara, olha só em relação aos outros jogadores, né? Por exemplo, o Gabriel tá aqui, né? Nessa região vermelha, que é o principal. O Caio Alexandre vem em segundo. E o terceiro é o Canu. Mas tem o Wagner, tem o Bastos do Botafogo, tem o Luciano Juba, tem o Arboleda do São Paulo. É, então, basicamente, a gente tem ali o top 10, né? Mas aqui eu só coloquei o top 8. De atletas que tem essa característica, né? E de fato, né? Tu vê que o Arboleda não tá a não ser que tenha um escanteio, mas ele nunca tá em pressão, em volume, né? Mas vamos focar só no ter um insight, né, em relação a isso. E aí eu peguei o jogo do Atlético Goianiense, né, que é um dos principais jogos do Bahia, que é o que classifica ele para pré-Libertadores, né, em oitavo. E aí ele veio com Danilo Fernandes, Gabriel Xavier, Canu, Gilberto e Caio Alexandre. Ó, tá vendo os centrais aqui, ó? Os três, ó. Canu, Caio Alexandre e Gabriel Xavier. Esse aqui é o posicionamento médio, né? Então é muito legal esse tipo de detalhe. Isso é. Então você vê, né? Que tem a parte da infraestrutura dos dados, né? Onde tem a. Digamos assim, né? A perfumaria, onde a gente consegue trabalhar dentro desse ecossistema. Tem um posicionamento médio, ou seja, tem um ponto médio. Então a gente tem uma referência estatística de média. Onde o atleta vai estar, né, em campo. E o que eu peguei, cara? Eu peguei passes, né? Que foi linha de passes, né? E aí foi super interessante porque a gente começa com o Gabriel Xavier, né? Que ele tem passes nesse bloco médio, né? Então ele dá muito passe para esquerda, muito passe para direita, mas nunca são passes para frente. E isso me incomoda, porque o o Palmeiras quer contratar esse cara, então tipo, cara, vai ser muito estranho ele jogando no Palmeiras, né? Porque ele vai mudar totalmente, ele vai ter que dar passe pra frente.
passe pro lado. Isso que é muito doido, né? A gente sempre brinca que atleta dá muito passe pro lado, né? Tipo, o cara deu 90 passes, ou 127 passes, mas a maioria foi pro lado. Então o que é que tu entende, cara? Que na linha vermelha são passes certos, né? Que ele realizou. Vê que ele fez um passe certo. E quando ele tentou dar um passe pra frente, ele sempre erra. É bizarro isso, né? É bizarro isso. Enfim. Isso fica de alerta pro scout e analista de mercado. E até mesmo pro positional coach desse cara, velho. Conversa com ele, fala pra ele parar de ficar dando passe pro lado. Fala pra ele dar um passo pra frente. E aí vê o Canu, né? E o Canu é a mesma coisa. Passe pro lado. Cara, não é o mesmo mapa. Olha que bizarro. Não é o mesmo mapa. Mapa é diferente. E é passe para o lado. Só passe para o lado. Só passe para o lado. E deu um passo pra frente aqui e errou. Fez uma inversão de jogada, errou também. Deu um passe curto pra frente e errou também. Então são poucos passos pra frente que ele dá. Sempre são passos pro lado. Já o Caio Alexandre, né? Ele também... ele é bizarro, cara. Ele foi uma contratação super cara da equipe do Bahia. E mesmo assim ele não correspondeu, né? O time em si, ele perdeu muito fisicamente, a minha opinião. Mas não só, cara, em termos de questões físicas, cara. Pra mim aqui é questão de inteligência de futebol, cara. Que além de inteligência, de QI de bola, é questão de drive, de você, tipo... arriscar, sabe? Cara, olha esses caras, velho. São 3 caras e eles nem dão um passo pra frente, cara. É bizarro isso. Cara, tem 2 zagueiros que não dão um passo pra frente, sempre passa pro lado. Tem um volante central que ele não dá um passo pra frente praticamente. Ele sempre dá um passe na diagonal, ou ele tá penso pro lado direito. Então a gente fica pensando assim, pô, cara, o que é que deu errado no Bahia? Talvez se eu analisasse desde o início do campeonato, fizesse um comparativo, o que é que acontece na equipe do Bahia, talvez eu pudesse entender que a mudança de direção da posse de bola, o posicionamento médio, mudou muito. Então, por exemplo, se eu vou fazer aí sim eu te digo, para fazer uma análise estatística, uma análise de dados, eu usaria uma técnica estatística para verificar as diferenças de concentrações de passes, o que que mudou em cada partida, como é a forma... Por exemplo, vamos supor, digamos assim, eu vou usar uma técnica de planejamento, técnica estatística. Então eu tenho planejamento de experimentos. Então aí, que ela é realizada pelo Fischer, né? Um dos grandes famosos estatísticos que tem. E ele aplica digamos assim, em campo. Então ele aplica dentro do campo. Então, por exemplo, eu tenho várias parcelas, né? Também conhecido como zonas. Então eu tenho essas zonas e essas zonas elas são ultrapassadas ou não ultrapassadas. Digamos que eu quero um posicionamento dessa bola para frente, eu não quero esse posicionamento dessa bola para o lado ou na diagonal, eu quero para frente, para frente. Então o que é que acontece? Cara, esses caras, comparado a esse jogo, eles não conseguiriam passar. Por isso que eles são os maiores nessas questões de 15 e 30 jardas. São os 3 líderes do Bahia. Cara, isso é engraçado, velho. Porque, tipo, a gente fala assim, pô, Rogério Ceni, cara, errou tanto, não sei o que, não sei o que. Cara, olha os jogadores que estão, cara. Olha a linha de raciocínio do jogador. O jogador só dá passo pro lado. O jogador não dá um passo pra frente. Porque se ele der um passo pra frente, ele erra. Ele não tem convicção no que ele tá fazendo. Então, por exemplo, a gente pode seguir 3 passos. Que qualquer empresa faz isso. Já que o Bahia é uma empresa, né, uma SAF, então a gente vai tratar o Bahia como uma empresa. Então, ou a gente senta e corrige esse cara, né, conversa com esse cara. A segunda opção é esse cara vai pro banco. E a terceira, rescinde o contrato do cara. Então, numa demanda dessa, tem muita gente que não consegue ter uma opinião própria, né? Tem muita gente que não tem, cara. Não tem uma opinião, né, inteligente sobre o que tá acontecendo. E fala bobagem, cara. Ó, eu vi um cara... Ele é da Bahia, tipo, ele tava falando sobre o Bahia. E ele falou assim, cara...
O Everton Ribeiro tem mais desarmes do que. Ele falou os três, né? Eu acho que ele não sabia o nome do Canu, do Caio Alexandre, do Gabriel Xavier. Ele não sabia o nome desses caras, ele só falou o nome dos caras, assim. Aí eu fiquei pensando em relação a isso, né? Eu fiquei pensando, cara, que loucura é isso, né? Que loucura. Porque você tem uma opinião, né? De que não tá tendo combate, né? Não tá sendo combatível em questão do desarme. E aqui, por exemplo, você tem um cenário do Bahia. O Bahia tá exposto aqui numa situação onde tem 7 jogadores do Atlético Goianiense. E tem 3, 6, 7, 8, 9 jogadores do Bahia. Esse aqui é o Everton Ribeiro, com certeza. Ele é o mais baixo de todos. E aqui tá o Canu, e aqui tá o Gabriel Xavier, e aqui tá o Caio Alexandre. Cara, e aqui eu acho que é o Tassiano. Eu vou chutar, não sei. E cara, até aqui o posicionamento dos caras, bicho. Não tem ninguém pra chegar nessa bola e ser combatível. Não tem ninguém pra ocupar os espaços. Não tem ninguém pra passar segurança. Na minha opinião, essa é uma questão de você. Assim, como é que eu posso falar? Esses jogadores não estão prontos. A grande verdade é essa. Aqui é uma teoria Moneyball, sabe? Tipo, esses jogadores não estão prontos. Ano passado eles foram muito mal, né? Quase eles não rebaixados. Esse ano o time melhorou, então, tipo, o time já melhorou muito assim, né? Muito top, muito bom mesmo. Só que assim, cara, o time estagnou. Então, faltou ali um preparo físico, faltou ali uma disposição, faltou uma dinâmica melhor. Então, cara, eu sinto que falta mais umas. Se for reforçar o Bahia, né, cara? É porque o elenco já tem muita gente no elenco, já tem muita contratação. Acho que vai ser difícil de reforçarem. Então, é mais questão mesmo de preparo físico. Fazer uma pré-temporada melhor, fazer um posicionamento físico melhor, fazer uma dinâmica de correção melhor. Porque é como o coordenador técnico falou, né, do Grupo City. Cara, a gente acredita num projeto com o Rogério Ceni e vai ser assim. Então, eu até mesmo fiquei pensando em relação a isso. Por exemplo, se você acredita num projeto, aquele jogador que é pra aquela primeira temporada talvez seja ruim. Talvez ele funcione pra segunda, terceira temporada. E aí, tipo, então já vai mudar o esporte. Não vai ser mais não vai ser mais futebol, vai ser basquete. Que o cara tem a primeira temporada ruim, aí a segunda ele já melhora, e a terceira. Entendeu? Tem caras que no basquete ficam 15 anos no mesma franquia, né? Então, é uma coisa a se pensar. Se é um projeto para longo prazo, né? Esses jogadores que eu citei têm entre 23 a 25 anos, então são jovens, né? Então tem potencial muito grande. E então, a melhor forma de você recolocar eles é fazendo esse positional coach, né? Melhorando o posicionamento deles. Mas é engraçado esse passe que não sai do bloco baixo, né, cara? Preso no bloco médio e não vai pra frente, de jeito nenhum. Que agonia. E tentar ter mais pressão, porque era contra o Atlético Goianiense. Então imagina um clube mais inteligente em questão de tomada de decisão, né? Então você vê que há muita gente tendo que fazer um posicionamento, né, de recepção. Por exemplo, a gente tá aqui no Canu, né, o Gabriel Xavier, e aí o Gilberto. Eu gosto do Gilberto, cara. O Gilberto, ele é um cara muito bom, velho. Ele era eu acredito que ele era um volante, posso estar enganado. E ele hoje em dia é um lateral direito, né? Então, mas acho que tem. O cara botou Ademir. Não sei quem é Ademir. Não sei quem é Luciano Rodrigues. Mas tudo. O Luciano Juba ali. Outro cara do Bahia, né? Que é o cara que tá aqui, né? O cara só dá posição. O cara só dá passe. Ó, ele tá bem aqui, ó. Ele só dá passe de 15, 30 jardas, né? Cara, é engraçado, velho. Engraçado porque quando eu tive esse pensamento, né, cara, que vou analisar nessa variável e tal. E cara, apareceu todo mundo no Bahia. Eu fiquei, puta merda, cara. Agora não tem mais como eu fazer da análise do Campeonato Brasileiro, né? Vou ter que chamar de um scout de performance porque é aplicado ao Bahia.
Só que aí eu fiquei pensando, tem coisas aqui que, cara, dava pra corrigir, velho, durante o campeonato. Bem provável que alguém deve ter falado, pô, cara, não é assim. Mas eu acho que também é o que eu falei. Ninguém vai chamar a atenção deles de maneira mais ríspida. Pode ser, né? Pode ser que não aconteça. Mas também eu acho que outra frase do Guardiola foi que ele falou assim, cara, o Guardiola falou assim, recentemente eu vi esse vídeo, eu acho que foi dessa temporada, que foi início da temporada, ele falou assim, cara, vocês precisam usar a inteligência de vocês quando eu não estou aqui, porque quem vai estar em campo é vocês. Então vocês precisam parar de fazer algo só porque eu estou pedindo. E isso é muito doido, porque o atleta, ele meio que se isola da responsabilidade dele, que ele precisa ser competitivo, né? Competitivo é equilíbrio, né? Ser competitivo é ter equilíbrio, né? Entre duas equipes. Ser dinâmico, ou seja, lidar melhor com a situação. QI de futebol, o que é QI de futebol? Ah, porque fulano é burro. Cara, não existe esse tipo de xingamento no esporte profissional. Isso aí fica pra quem é chulo, pra quem ofende, vai pro estádio, ofende as pessoas, entendeu? Mas QI de futebol representa a quantidade de inteligência que um atleta tem pra ele criar soluções para problemas que ele tem. Então, por exemplo, ele tem que ter uma responsabilidade de que ele é culpado de tudo aquilo que está acontecendo dentro de campo. Porém, um jogo é uma amostra. Então, isso é muito doido pensar. Ou seja, olha lá, são 38 rodadas. Então, tipo, uma amostra. Na estatística, para ela ser significativa, precisa de ser de 40 o tamanho, né? Para alguns testes. Então, basicamente, a gente tem uma abordagem muito, muito inteligente que vai servir muito a longo prazo, assim. Então, hoje eu vejo uma dinâmica muito importante, né? Então, a gente fica por aqui. Se você quer construir esse tipo de mapas, eu construí totalmente no R. Então, isso é uma linguagem R. Esse é o site do Campo Analítico, né? Tem cursos de mapeamento de ações. Tem curso de chute. Nesse caso, não foi preciso ser chute, né? Tem curso de análise de dados, né, pra gente ver. Isso aqui são todos os jogadores do campeonato, então tem mais de 700 jogadores aqui. Por isso que tá essa distribuição. Lembrando que você pode ser aluno, se tornar aluno na nossa escola de dados. Então, meio que você fica à vontade para tomar uma decisão. Você pode chamar pelo WhatsApp ou por aqui, seja onde for. Abraço, até a próxima. Fica atento e se inscreve nos vídeos, que é muito importante.